Bom dia a todos. Bom dia. Muito bom voltar aqui à casa, trazendo novas reflexões e recebendo essa maravilhosa energia que essa casa nos traz, trazendo consolo, força e ainda mais aquele momento de alívio e de respiro. E hoje, a preleção, as reflexões propostas, falam sobre a consciência da culpa. Tema esse que a gente carrega cotidianamente por conta das nossas responsabilidades. E quando a gente para pensar um pouco na nossa vida, diversas vezes, o Mestre Jesus, filósofos como Sócrates e a evolução da filosofia, dentre outras pessoas, destacam a importância da busca do autoconhecimento. Inclusive, no Livro dos Espíritos, lá na questão 919A, Santo Agostinho nos recomenda que antes de dormir, acalme-se em silêncio, sente na cama e passe como foi o seu dia para ver se tem algo que alguém reclamaria de você, ou se você reclamaria, qual é o comportamento que você muda para ter essa consciência. Quando não, a gente até propõe fazer isso, mas quando já está dormindo, depois no dia seguinte a gente continua na versão B, né? Isso faz parte do jogo. Mas o importante é desenvolver esse tipo de consciência na busca do nosso autoconhecimento. Isso porque, como orientado pelo Mestre Jesus, observai, vigiai e orai. Então nós precisamos ter muita observação, quer dizer, estar atentos, vigilância, consciência dos nossos comportamentos e a oração. Porque sozinho, muitas vezes cairemos em falhas reiteradas, quando não. E justamente por falta, muitas vezes, de desenvolver essa busca do autoconhecimento, por falta, talvez, da vigilância, cientes dos nossos deveres e responsabilidades que carregamos, vivemos às nossas sensações, vivemos aos nossos prazeres. Vou viver a vida do jeito que eu quero. Ou às vezes, né, conversando com a minha mãe, ela fala, com a idade que eu estou, não vou mais me preocupar com isso. Eu falo, mas por que não? Então vejam que viver muitas vezes pelas sensações ou pelos prazeres faz com que tomemos atitudes imediatistas, impulsivas e quando não, instintivas. E não que o instinto seja algo errado, mas é algo que ele precisa ser mais percebido para que possamos viver, como diz Joana de Ângeles, em consciência, cientes daquilo que praticamos. E é justamente o propósito de conhecer essa culpa. Porque a culpa, ela nada mais é do que um efeito de um remorso, de uma atitude praticada por conta de nossas fragilidades. Eu, enquanto frágil, muitas vezes vivendo em defensiva, muitas vezes vivendo pelos meus próprios prazeres e sentimentos, vou agir da maneira que eu entendo, ou como conveniente, ou da maneira que eu quero. E é justamente este querer que muitas vezes fazem com que a gente acabe de uma maneira consciente, sentindo aquele peso, aquele remorso, aquela voz na nossa consciência que fala, não foi bacana essa sua atitude. Então estas nossas fragilidades, fruto de nossa personalidade, é o primeiro ponto que identificamos, a nossa atitude culposa. Eu, enquanto tenho a minha personalidade, enquanto eu não tenho esse autoestudo, continuo vivendo à luz dos meus próprios prazeres, e é justamente isso que faz com que eu erre. Logo então, chegamos à compreensão de que a consciência da culpa nada mais é do que você tornar consciente de um erro.
da falha de um dever, de um comportamento que foi indevido ou inapropriado para aquela ocasião. Por vezes, a culpa não está vinculada à nossa personalidade, mas pode estar vinculada à educação que nós tivemos. Pensando aqui que cada nós teve uma criação diferente, ou quando não, pessoas criadas no mesmo ambiente. Vejo, por exemplo, na minha casa, tenho uma irmã mais velha, ela era o típico de filho que fazia uma prova na escola, vinha chorando que tinha ido mal, nota 9 ou 10. E eu era o tipo de filho que chegava em casa falando, prova estava fácil, gabaritei, 3, 4, né? Acho que o gabarito era um pouco diferente do professor, não sei quem estava errado, né? Mesmo ambiente, mesma escola, mesma atenção, mesmo carinho, totalmente distintos. Mas eu consigo fazer esse filtro na minha casa, porque a educação foi a mesma dos meus pais, comigo e com a minha irmã. Mas, e com o outro? Então, quando Jesus nos recomenda, antes de chegar ao altar, fazer as orações, vá se reconciliar com o teu próximo. Por quê? A ideia é desenvolver o sentimento de fraternidade, solidariedade, porque é somente assim que conseguiremos lidar com o nosso ego e com a nossa vaidade. Porque é uma busca de reconhecimento de equilíbrio. Porque o outro teve uma educação diferente da minha. O outro tem uma personalidade diferente da minha. E se logo ele praticou uma atitude que eu não gostei, por que eu mudo o meu comportamento? Por que eu fico tão chateado, tão inconformado? Logo então, o caminho que nos resta é justamente acalmar as emoções, porque em tempestade não se consegue ter diálogo, e assim que o mar acalma, é buscar um diálogo. Mas este diálogo não pode ser julgador, porque aqui não somos juízes. Este diálogo é justamente visando compreender o comportamento do outro. Porque caso contrário, dentro de nós alimentaremos intrigas que não poderiam ter sido alimentadas. Então, se o outro fala assim, olha, eu gostaria de conversar contigo, e o outro fala, mas eu não estou disposto a conversar se for para aquele assunto que gerou o conflito. Tá tudo bem, acho que a resposta para aquilo que te atormentava internamente já foi trazida. Então, só cabe fazer o que? Exercer o perdão. Então, a culpa está intimamente vinculada ao perdão, ao auto-perdão ou ao perdão da conduta do outro para contigo. E quando não, esse remorso ou essa consciência de atitudes que a gente carrega, por vezes ela tem um terceiro viés, que seria justamente carregar uma consciência de erro, mas que o outro joga nas nossas costas, sendo que você não praticou. Isso só aconteceu porque você, e ainda aponta o dedo, né? Ainda você fez tal coisa. E aí é curioso, né? Porque toda vez que a gente prepara uma preleção, revisa texto, busca as obras base para trazer algumas reflexões, dizem os espíritos que o primeiro destinatário é para nós mesmos, né? Aí depois que eu terminei de fazer toda a revisão, a reflexão, uns 2 dias depois eu estava lá lavando louça em casa, aí eu lembrei, falei, vou pegar um copo X, que eu quero tomar um suco, ele mantém a temperatura. Aí eu comecei a procurar o copo, não achei, o copo estava do lado da minha esposa. Eu falei, você está usando o copo? Ela, não. Ah, então eu vou pegar para usar. Aí eu olhei, o copo estava sujo. Eu falei, poxa, eu acabei de lavar a louça, você não podia ter levado lá para mim, né? Já aproveitava, lavava. Falei, mas eu não usei o copo. Eu falei, mas está do seu lado? Não, mas eu não usei. Eu falei, tá bom, vai. Peguei o copo. Quando eu cheguei na cozinha, eu comecei a dar risada, né? Aí ela escutou. Ela, por que você está rindo? Porque eu lembrei que no dia anterior eu que tinha usado o copo, eu que não tinha lavado, tinha largado lá. Então veja, eu estava jogando a culpa, uma atitude minha, responsabilizando o outro. Só que a minha esposa, acho que tão consciente e sabendo que às vezes a gente vive no mundo da lua, já nem deu bola, nem ligou, porque ela sabia que ela não tinha dado causa.
Mas imaginemos que ela também estivesse desatenta. Pois é, eu larguei o copo aqui, mas quando que eu usei esse copo? E aí isso poderia ter virado, obviamente não viraria, mas poderia ter virado uma discussão tão profunda, sem razão. Então, por vezes, as pessoas, por um desequilíbrio emocional, uma tristeza não tratada, a não busca do autoconhecimento ou do equilíbrio, porque a gente sabe que não é fácil, por isso que Jesus fala, observa, vigia e ore, para que a gente te dê força, para a gente consiga carregar. Ela faz com que a gente, às vezes, comecemos a alimentar certos padrões tóxicos, certos padrões ácidos dentro de nós, corroendo a nossa essência, mas por conduta que a gente não praticou, porque o outro está nos responsabilizando por algo que não temos responsabilidade. Recordo-me que uma vez também lá no trabalho, estava aquela semana assim maravilhosa, tudo equilibrado, até que um dia chegou uma colega de trabalho e começou a despejar, né? Como se fosse um para-raio, falar de tudo que estava acontecendo e querendo arrumar confusão. E depois que ela terminou, falou assim: minha filha, eu que fiz tudo isso para você? Ela falou: não. Eu falei: então tá tudo bem. Porque daí ela parou de reclamar, parou de esbravejar e falou assim: eu nem sei também porque eu estou falando isso com você, mas eu estou melhor. E foi embora. Simples assim, né? Então veja que muitas vezes temos que entender nessa reflexão que vamos errar, mas a questão é o que eu faço com o erro. Então essa culpa, essa consciência vem justamente da minha personalidade, pelas minhas falhas, pela minha educação ou a educação do outro, ou ainda quando outros praticam condutas errôneas e vêm, logicamente, nos responsabilizar, nos atribuir. E a questão é, o que eu faço com tudo isso? Simplesmente uma reflexão. E se você não foi o causador daquela intriga, está tranquilo com a sua consciência, não há por que alimentar padrões tóxicos. E aí é que fortalecemos a ideia do perdão. A ideia de ouvir ativamente a necessidade do próximo, que muitas vezes, quando esbravejamos, quando estamos irritados, acontece quando ninguém nos ouve. E precisamos, então, colocar para fora essas nossas angústias. Até para conseguir respirar. E assim conseguir verificar como eu posso corrigir o meu caminho. O pior é quando a gente não desenvolve essa consciência. E muitos poderão questionar: ora, mas existem pessoas que não desenvolvem esse tipo de consciência. Tem pessoas que erram, e a gente sabe a questão do erro. A gente vê que está um caminho torto, mas para ela está tudo bem. A pergunta é: dentro está tudo bem? Será mesmo? Será que dorme de fato tranquilamente todos os dias? Por isso que não nos compete julgar pelas aparências. É aí que entra, para a análise do perdão, a compreensão do próximo, das necessidades que ele carrega. Justamente como diz Joana de Ângeles, esta questão da culpa, de agir erroneamente, de se conscientizar, ela surge muitas vezes, Joana de Ângeles diz, pela falta de um código moral. Então, se eu não compreendo o Evangelho de Jesus, não busco transformar os meus hábitos, mudar o meu jeito para algo melhor, tendo ele como referência, continuarei a agir erroneamente. Então precisamos de um código moral, moral essa que é discutida desde a filosofia pré-socrática, né? Todo o seu desenvolvimento, moral essa que é desenvolvida a longo tempo, para que ela seja a nossa baliza, a nossa bússola, a nossa orientação dos nossos comportamentos. E é aqui justamente quando recordamos a passagem da mulher adúltera, quando trouxeram a mulher adúltera perante Jesus, ela falou: Senhor, essa é uma mulher adúltera, o que diz a lei? Devemos puni-la? Jesus, sabiamente, ciente de que seria uma armadilha, ele respira profundamente, desenha no chão para acalmar os ânimos, gesticula no chão e fala uma célebre frase: quem nunca errou, que atire a primeira pedra.
É um despertamento da consciência, tanto é que naquele momento, todos os acusadores largaram as suas pedras e retiraram-se. Mas a mulher ali continuou, no sentimento de, como a gente vê nos quadros, né, olhar para baixo, no chão, arrependida. E Jesus fala: alguém aqui está presente para te acusar? E ela fala: não, eu, Jesus, também não. Então levanta-te, caminhe e nunca mais torne a pecar. Ou seja, consciente do seu erro, não pratique. Vigilância. Então, o despertamento desta culpa para caminhar para um arrependimento, para o perdão e a correção das nossas posturas, é o que justifica, muitas vezes, a nossa encarnação, para que a gente consiga, além de respeitar o próximo por ser quem ele é, corrigir o nosso próprio caminhar. E quando eu penso nessas acepções ou características da culpa, existem aqueles que têm o que se chama de culpa existencial. Só pelo fato de existir, parece que a vida dele é um erro. Não sei porque Deus me deu esses pais, não sei porque eu tenho esses irmãos, minha vida é assim, eu não consigo. Vai por emprego, mas vou prestar um emprego, uma vaga de trabalho, mas talvez eu tire a vaga de outro mais necessitado, e a vida parece que vira em torno daquele fardo pesado, que nada está bom. Essa é uma culpa existencial. Logicamente, precisa de um grande tratamento psiquiátrico, psicológico, e quebrar essas correntes que justifica que a sua própria existência já é um erro, e por isso que ela é muito pesada, e o peso é a maneira que a gente lida com as culpas e com as frustrações. Existe aquela culpa fruto de uma ansiedade, e aqui eu falo por mim, essa para mim é a mais pesada de todas as culpas, que é medo e ansiedade. Então, às vezes, por ansiedade, erramos. E ao errar, vem a nossa consciência falando: olha, uma conduta culposa ali. E o que a gente faz depois? Mas, por vezes, nesta culpa por ansiedade, que é medo ou ansiedade, tem um ponto muito difícil, que é justamente dizer não para as pessoas. Vocês conseguem dizer não a várias situações? Como é difícil, não? Surge uma oportunidade ali, vamos, depois fala, mas eu não queria, eu falei tanto no impulso, por medo de falar não, porque se a gente fala não, qual que é o segundo passo? E parece que a gente já fica na defensiva. Por que você não vai? Você não gosta da gente? Você está muito ausente, não é mesmo? Essas oportunidades que você está fazendo, você não vai ter de novo, como se fôssemos obrigados a ceder à intenção do outro. E é lógico que eu desenvolvi uma estratégia que eu pedi para o meu pai. Eu culpo a minha esposa. Eu falo assim: ela tem um compromisso, ela não vai poder ir, né? É lógico, o dia que ela descobriu isso, ela não gostou. Mas, brincadeiras à parte, a reflexão é: por que é tão difícil falar não para determinadas situações? E a ideia é porque a gente não queremos ser o quê? Nos sentimos responsabilizados, não queríamos ser acusados por determinadas circunstâncias. E eu falo às vezes que quando eu mudei aqui para a região, moro a 50 minutos, né, em Jundiaí, mudei para cá, na região de Salto, e eu falei: olha, mãe, eu vou mudar, mas eu não venho todo final de semana, vai ser a cada 15 dias, daí minha irmã vem de São Paulo. Mas por quê? Sua irmã mora em São Paulo, ela vem todo final de semana, você nem pode vir todo final de semana. Eu já estou mudando por conta do trabalho, outras questões, então fica cada vez mais difícil falar não. Hoje, logicamente, ela já aceita que a gente vai a cada 15 dias e tal. O problema são os amigos depois, viu? Mas quando você vier para Jundiaí, você tem que vir em casa, viu? Mas se for para montar um circuito turístico, vai ser como o médico de convênio, de 10 minutos em cada um, né? E haja café, né? E aí, começam a cobrar a presença. Não que seja algo ruim, sentimos-nos queridos. Então a gente começa a não falar não, sentimos-nos sobrecarregados, chega o final de semana e você fala: nossa, nem descansei, não consegui colocar a casa em ordem, não consegui colocar algumas tarefas que eu tinha pretendido, algumas questões pessoais, algumas questões da própria família. Então a ideia de desenvolver esse tipo de consciência
é justamente para falar assim, olha, eu não vou, tenho as minhas razões e está tudo bem, eu não vou me sentir responsabilizado por isso. Existe uma outra culpa chamada de culpa tormentosa. Essa é a pior de todas. Por quê? Porque é aquela que é alimentada a todo momento por você mesmo, por nós mesmos, e isso vai nos levando a perder toda a vitalidade da vida. São aqueles ambientes tóxicos, são aquelas circunstâncias que você não consegue lidar. Recordo-me uma vez que eu estava ouvindo uma palestra de Haroldo e ele relata que um médico estava dormindo na madrugada, plantão, olha, doutor, chegou uma emergência ali, você não pode acudir. Não, eu vou, e o médico caiu no sono de novo. Chegou o médico, acorda, tem uma emergência ali, só tem um senhor aqui no hospital. Não, eu vou, tô indo. Ele caiu de novo no sono, chamaram de novo o médico. Quando ele foi atender, a pessoa morreu, mas era o filho dele, tinha sofrido um acidente. E aí, isso pode virar o que? Uma culpa tormentosa, que leva-nos a uma depressão, quando não, chama-se para um suicídio. Então veja que a culpa tormentosa é aquela que fica a todo momento alimentando um erro que você praticou, erro seu mesmo, né? Não vamos falar que é erro do outro, porque a gente precisa desenvolver essa consciência, e fica alimentando esse erro, e isso só vai consumindo a sua energia, isso só vai te consumindo, e isso vai evitar com que você cumpra com a sua própria missão, que é justamente conseguir se desenvolver. Por isso que Jesus disse: venham a mim os aflitos, que eu vos aliviarei, os cansados, que eu vos aliviarei. Porque sozinho não conseguiremos. E se ficarmos alimentando essas condutas errôneas dentro de nós, qual seria a essência da vida então? De todas as oportunidades que temos ao nosso redor para reparar nos erros, que muitas vezes não vai ser com quem eu causei aquele dano, mas com outras que estão no meu convívio, como que eu posso conseguir então buscar a reparação desse erro, se eu simplesmente fico alimentando ele como se eu fosse a pior pessoa do mundo? Nesse ponto então, Joana de Ângeles nos traz algumas diretrizes para falar. Primeiro, precisamos então o autoconhecimento, que também não é fácil. Até eu falei para minha esposa, eu falei assim, olha, terminei aqui a preleção, você não quer dar uma lidinha para ver? Ela é evangélica, né? Eu falei, dá uma lidinha para ver se tem alguma coisa. Eu falei, eu não quero. Eu falei, por que não? Vá que depois eu pare para pensar e descubra que errei em algumas coisas, me deixa na ignorância, ela falou. Né? Não te culpo por isso, né? Porque fazendo a preleção, muitas coisas vão surgindo à mente, né? Mas o autodescobrimento e lidar com aqueles pontos sutis dentro de nós, ainda aquela angústia, aquela conduta que erramos, e buscar, olha, naquela ocasião eu agi desta maneira, mas é aí que vem o contexto. Quando fala que naquela ocasião eu agi daquela maneira, não estamos procurando aqui desculpismos, justificar os nossos erros. Errei mesmo porque eu sou assim, eu não mudo. Egoísmo, orgulho. Não, mas eu errei porque você me provocou. Não, se alguém te agredir, te dá outra face, a face interior, a face do amor, se distancie do conflito e daqui a pouco se recomponha. Não precisa ser os melhores amigos, mas não carregue mais aquele conflito dentro do seu coração. É isso que Jesus nos orienta. Logo então, não é buscar o desculpismo para justificar a conduta equivocada como se você estivesse certo, mas sim é buscar compreender o seu comportamento. Então naquela ocasião, o famoso bateu, levou e depois eu me senti mal por isso, que foi aquela resposta atravessada. Pronto, então já sei. Quando eu senti que eu vou dar uma resposta atravessada, eu vou no banheiro, vou tomar uma água, vou abaixar para amarrar o tênis, porque é o momento que eu vou respirar e eu me desconecto daquele ambiente tóxico que está me levando a praticar condutas erradas. Então, autoconhecimento para autorreflexão. Mas um outro ponto que é muito importante
e nós não fazemos esse exercício de maneira diária, é o auto-amor. É reconhecer-se como um ser imperfeito, em busca da perfectibilidade, porque Mateus, lá no capítulo 5, versículos 48 e 49, não fala, sede perfeito como perfeito é o vosso Pai. Logicamente, perfeito é Deus, nós somos perfectíveis. E Jesus disse, podeis fazer o que eu faço e muito mais. E é para isso que estamos nos desenvolvendo, para saber quem nós somos e para onde nós iremos, construindo uma fé inabalável, ciente dos nossos deveres e responsabilidades que carregamos, prontos para a batalha. Por isso que Paulo disse, vim e venci essa boa batalha. Logo então, nesse contexto, o auto-amor, olhar-se no espelho e se amar, reconhecer as suas características, as suas qualidades, porque para falar de defeito está fácil, nós falarmos do nosso próprio, mas e para falar das nossas qualidades? Porque se eu não reconhecer a própria qualidade que eu carrego, o que é de bom dentro de mim, como que eu posso doar para o próximo no exercício da caridade? Como que eu posso corrigir o meu próprio caminho, se eu só vejo um lado da moeda? Então eu tenho que ver os dois lados para buscar equilíbrio. O meu lado bom, para que esse lado bom me ajude a educar meu lado ruim, as minhas imperfeições. Então é importante olhar-se no espelho e reconhecer a sua beleza, porque tem um árabe, Ibn Arabi, ele escreveu um livro de filosofia chamado O Engaste da Sabedoria, se eu não me engano, em 1229, e ele fala que cada um de nós carrega a essência de Deus. Cada um de nós é a imagem de Deus do lado perfeito. Por isso que Deus nos ama, porque aos olhos dele somos uma raridade, somos especiais para Deus. Então a partir do momento que eu reconheço que eu sou especial, que o meu colega é especial, que aquele que me magoou também é especial para Deus, eu começo a entender melhor a essência da vida e a pensar no meu caminho, naquilo que eu tenho que praticar, como forma de agradecimento a Deus pela vida que eu tenho, mas pelo ser que eu sou e que Ele me ama do jeito que eu sou. Porque Ele vê a minha intenção, Ele vê o esforço que eu faço diariamente para estar onde estou e o quanto que eu me preocupo em não querer prejudicar o próximo, em não querer errar, em não querer magoar as pessoas. Mas às vezes esse não querer magoar faz com que eu fale sim quando eu deveria falar não. Então isso vale como um centro de estudo para que possamos respirar. Nesse auto-amor, a gente vai desenvolver o auto-perdão, reconhecer as nossas fragilidades, ou como tem um livro, A Coragem de Ser Imperfeito, livro maravilhoso para falar assim, aceite as suas imperfeições e trate dela, cuide dela, justamente para que eu possa continuar pela leveza. Isso porque quando a gente para refletir nessas nossas imperfeições, sem os desculpismos, eu começo a entender como a vida é leve. Ela não é esse fardo como parece ser, como é difícil respirar. Eu passo a atender a essência. E na busca do auto-perdão, eu passo a exercer a caridade. Caridade, muitas vezes vinculada com a fraternidade. Na Revista Espírita de agosto de 1865, tem um artigo chamado A Chave do Céu, onde nos foi escrito como queremos lidar com a caridade, porque existe de fato a caridade material, super importante, até porque de estômago vazio ninguém pensa, mas existe a caridade moral, caridade assistencial, ouvir o outro atentamente, não ouvir o outro mexendo no celular, sem conversar olhando nos olhos, pensando no almoço que faremos daqui a pouco, no pastel da feira, enquanto estamos aqui tendo diálogo. É a caridade ativa, que presta muita atenção no que o outro está fazendo. Mas nesse artigo, A Chave do Céu, ele fala para nós que a caridade, ele vai começar dentro de casa, no nosso lar. A começar pelo cônjuge. Do cônjuge vamos aos filhos. Dos filhos vamos aos pais. Dos pais vamos aos irmãos de carne. Depois, ampliando o conceito de família, vamos aos amigos do coração. Depois,
aos pobres, começando pelos miseráveis. E aí no final vejo que ele faz uma ordem de atendimento, uma ordem de acolhimento da caridade, mas no final ele fala o seguinte: mas tudo de maneira equilibrada, um pouco para todo mundo, um pouco de cada vez. E eu recordo-me que uma vez conversando com uma amiga, e ela estava cheia, ai Fábio, eu não sei falar não, é muito difícil, e ela fica o dia inteiro fora de casa, manhã, tarde e noite, final de semana. Eu falei assim, será que muitas vezes assumir muitos compromissos não é para preencher um vazio no seu coração? Tornando-se desta maneira uma fuga? Ela parou para refletir e, curiosamente, nos últimos contatos que tivemos, ela começou a falar não. Falei assim, não, hoje eu vou ficar em casa, estou precisando ficar mais em casa. Estou precisando curtir mais o meu quintal, estou precisando... E é exatamente essa a essência. Que se a gente foge dos nossos deveres, ou se a gente não compreende os nossos deveres, inconscientemente, que é onde Joana de Ângeles fala, que é onde a culpa vai tocar na nossa inconsciência, deixamos de cumprir os nossos deveres. E ao deixar de cumprir o nosso dever, a gente deixa às vezes de acompanhar o crescimento de um filho, uma doença que surge com o pai, com a mãe, com o marido, com a esposa, um determinado problema dentro de casa que precisava ter tido uma atenção no momento certo, agora é uma rachadura que vai ficar muito mais caro. A gente para de perceber ao nosso redor questões que às vezes precisam de atenção e estão à beira de ruir. Então a questão não é preencher a agenda com atividades que estaremos sendo caridosos. Não. A questão é consciência dos seus deveres, fazendo um panorama da sua família, dos seus amigos do coração e daqueles que estão de fato necessitados, mas buscando um equilíbrio, sem se isolar. Porque nós também precisamos de equilíbrio. Nós precisamos também de recolhimento, de oração, para que continuemos sabendo quem nós somos e para onde nós vamos. Por isso que a melhor maneira de lidarmos com a culpa é estar consciente das nossas responsabilidades e dos nossos deveres. Porque isso nos levará a uma próxima etapa, chamada de serenidade. Porque é a serenidade quem de fato nos dá equilíbrio, nos dá proteção e de fato nos dá consciência para falar não, para pedir desculpas quando errarmos, para compreendermos a atitude do outro que muitas vezes nos magoou, mas não vou alimentar isso. E é justamente a busca desta serenidade que nos traz equilíbrio, que fortalece a importância da culpa. A culpa serve para nos educar. É para isso. A culpa é para conscientizar e educar. Errei. Não foi legal aquele meu comportamento? Não foi. Peça desculpas. Olha que bom, já se arrependeu. Em vez de ter remorso, que é tóxico, arrependimento, que é crescimento. Peça desculpas, compreenda o outro, mude o comportamento, busque mais equilíbrio e leveza. E nessas forças de alteração do seu próprio hábito, desta que nós chamamos então de reforma íntima, a vida passa a ser leve, como Jesus nos orientou. E assim, meus amigos, dentro lá do horário solicitado, agradeço a atenção de todos, deixando aqui o meu grande abraço. Pode fazer a oração de encerramento? Então, convido a todos para aqueles que quiserem, permaneçam com os olhos abertos, ou que quiserem, fiquem com os olhos fechados, da maneira que for mais conveniente. O importante nesse momento é elevarmos o nosso pensamento a Deus, sentindo a energia que nos envolve neste momento, este abraço consolador, esse amor que nos faz perceber o quanto Deus nos ama, o quanto Ele respeita quem nós somos, o quanto Ele quer que cresçamos em Sua direção. Obrigado, Pai, por esta abençoada oportunidade de servi-lo e de aqui estar. Que o encontro deste dia traga a serenidade que tanto buscamos e alívio para as dores que ainda carregamos. Ajude-me, Pai, a perceber que eu sou
belo aos teus olhos e que tu me considera uma pessoa especial, pois a todo momento o Senhor não negligencia uma acolhida a mim. A todo momento, Pai, o Senhor me dá forças para não desistir. O Senhor me enche de coragem. O Senhor me traz entusiasmo para que mesmo diante de dificuldades eu consiga me levantar e caminhar. Pois passo a perceber que necessito destas circunstâncias que me tiram da zona de conforto para que eu cresça junto aos seus olhos. Fazendo de mim, Pai, um instrumento de tua vontade e um instrumento de tua luz. Preocupo-me em cada vez mais caminhar sobre caminhos retos, como ensinado por Jesus, com uma fé inabalável. Por isso, Pai, perdoe meus erros, ajude-me a conscientizar-me daquilo onde preciso melhorar, esclarecendo-me pelas instruções o caminho que devo ter. Encoraje-me, Pai, para que eu não me sinta envergonhado dos erros que pratiquei, mas pelo contrário, que eu converta a vergonha e o remorso em frutos de arrependimento, corrigindo os meus passos. E a Ti, Pai, entrego toda a minha vida, todo o meu amor, porque Ti a glória e o louvor, reconhecendo em Senhor a única fonte da verdadeira sabedoria e do amor divino. Obrigado a todos pela caridade exercida nessa manhã em ouvir a preleção proposta. Que Deus os abençoe e acompanhe os vossos lares. Muito obrigado.